O grupo chamado MADA, sigla para Mulheres que Amam Demais Anônimas, tem a finalidade de ajudar mulheres que sofrem e têm suas vidas cotidianas prejudicadas por possuírem exacerbadamente um sentimento que elas denominam amor por alguém. Essas mulheres relatam que esse sentimento chega a transcender suas próprias existências, ou seja, como o próprio nome do grupo diz, elas amam demais. Nessas reuniões de terapia de grupo, trocam suas experiências e superações, ouvem umas às outras sem nenhuma espécie de julgamento e com isso encontram acalento, percepção que não estão sozinhas no mundo e força para transformar. É nesse ambiente que Heloísa tenta encontrar uma forma de resolver seus problemas em relação ao ciúme que tem de seu marido Sérgio em Mulheres Apaixonadas. Sérgio é um arquiteto bem-sucedido, muito educado e galanteador. Por ter esse jeito, ele atrai a atenção de muitas mulheres e, como um homem santo, que ele não é, sente um certo prazer em flertar indiretamente e jogar charme para elas mesmo sendo casado, coisa que alimenta ainda mais o ciúme de Heloísa. Heloísa é a filha caçula das 3 irmãs, foi a mais mimada pelos pais, das 3 foi a primeira a se casar, Sérgio foi seu primeiro e único homem. A história dos dois já parte do ponto em que eles brigam o tempo todo, muito pelos motivos do ciúme dela. Ela não suporta ver ele apenas conversando com outra mulher, ainda mais se essa mulher for mais jovem que ela. Sérgio diz que no começo da relação ela era uma mulher divertida, descontraída e que focava seu tempo em sua carreira, mas que se transformou em uma pessoa raivosa por querer controlá-lo de todas as maneiras. Helena, sua irmã, que sempre tenta controlar seus surtos, entende de fato que o sentimento de Heloísa para com Sérgio não era nem um pouco saudável quando ela lhe revela que fez escondido de todos uma laqueadura para ficar impossibilitada de ficar grávida porque não queria correr o risco de dividir o amor de Sérgio com um possível filho ou filha dos dois. Não por uma vontade genuína de não querer ser mãe, o que seria de seu total direito, é claro. Com o passar do tempo, fica notável que esse ciúme se torna totalmente obsessivo e doentio. Ela não tem pudor em promover escândalos na frente das pessoas. Briga até com familiares para proteger o que ela diz ser de posse sua. Sonha com Sérgio atraindo. Fica repetindo seu nome quando está sem ele dentro de casa. Com as irmãs, só se interessa em falar sobre seu problema e ser consolada. Seus surtos foram muitos. Um dos mais perigosos foi quando enfiou uma faca no canto da barriga de Sérgio, quando ele disse que não a queria mais e jogou na sua cara que ela é estéril. Como vingança por ele ter saído de casa, corta todas as suas roupas com uma tesoura e as entrega em pedacinhos para ele dentro de uma mala. Sofreu um acidente de carro, pois, enquanto dirigia, imaginava ele beijando outra e rindo de sua cara. Sérgio se distancia cada vez mais à medida que estes surtos acontecem e decide largá-la de vez, porém Heloísa possui uma certa ansiedade para ser perdoada por ele. Ela o sufoca, cerca ele sempre que pode, suplica para que ele volte. Heloísa deseja que ele seja o que ela exatamente quer, coisa que configura sim um relacionamento abusivo, mas dessa vez partindo da mulher. A própria diretora do grupo MADA a aconselha a procurar uma ajuda médica profissional, por achar que a terapia do grupo não estava sendo suficiente depois de ouvir os últimos relatos dela nas sessões. Heloísa diz que seu problema é mais grave que o câncer de sua irmã. Heloísa tenta se suicidar 2 vezes. De acordo com o manual MSD para profissionais de saúde, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, flutuações extremas de humor e impulsividade. Pacientes com transtorno de personalidade borderline não toleram estar sozinhos, fazem esforços frenéticos para evitar o abandono e geram crises, como tentativas suicidas, de tal forma que levam os outros a resgatá-los e cuidar deles. Heloísa toma atitudes drásticas, sem pensar nas consequências, como atacar Sérgio com uma faca,
quando se sentiu ameaçada em ser largada por ele. Nada justifica um ataque desses, mas é certo que seu psicológico não estava bem, pois certamente ela não queria ver morto a pessoa que ela mais ama nesse mundo. Quando os pacientes com transtorno de personalidade borderline acham que estão sendo abandonados ou negligenciados, eles sentem medo intenso ou raiva. Eles pensam que esse abandono significa que eles são ruins, temem um abandono em parte porque não querem estar sozinhos e tendem a mudar o ponto de vista que têm de outras pessoas de forma abrupta e dramática. Eles podem idealizar um potencial cuidador ou amante no início do relacionamento, exigir que passem muito tempo juntos e compartilhem tudo. De repente, eles podem achar que a pessoa não se importa o suficiente e ficam desiludidos. Então, eles podem desprezar ou ficar irritados com a pessoa. Afirmar a causa desse tipo de transtorno em uma pessoa é difícil, já que pode ser por histórias de traumas ou pelas características genéticas do indivíduo. Apesar de que a pessoa quem vos fala não é nenhum profissional da saúde ou da psicologia e que o autor da novela não crava nenhum diagnóstico na personagem, de acordo com as características ditas anteriormente, ouso dizer que o ciúme doentio da personagem se desenvolveu para um transtorno, mais especificamente o transtorno de personalidade borderline. O border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. Que, ao depender do outro, principalmente no campo afetivo, o que ele faz? Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa para não perder, porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede para acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Heloísa era divertida, boa no que faz, brigava para defender suas irmãs e etc. Mas à medida que seu transtorno piora, ela se mostra uma pessoa amarga, insegura, indiferente com o problema dos outros e grossa. É importante que olhemos para nós mesmos, nossas atitudes e percebamos a que ponto chegamos quando queremos muito uma coisa. Isso ou aquilo está virando uma obsessão? O que eu realmente quero está afetando beneficamente minha saúde mental? São reflexões que devemos fazer pertinentemente. No caso de Heloísa, se ela aceitasse se tratar mais cedo, como suas irmãs e seu marido Sérgio também sempre a sugeriram, talvez a triste cena em que ela é levada pelos médicos para o hospital para ser internada urgentemente não teria acontecido. Os adjetivos dados a ela foram muitos: louca, neurótica, possessiva, intransigente, desequilibrada, psicótica, entre outros. Contudo, o final da personagem é encorajador. Depois de ficar internada e aceitar que realmente precisa de um tratamento médico, psicológico e terapêutico, Heloísa retorna para sua vida cotidiana, agora separada de Sérgio, não negando que tinha virado uma, entre aspas, a louca, como todos diziam, mas aceitando sua condição e tentando melhorar para seguir vivendo apesar dos seus erros e traumas de um passado não distante. E você, o que acha? O Novelarte te convida a analisar e questionar além do que é mostrado nas novelas. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, pois ajuda muito o canal. E claro, compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!